versículo de número 26. Prometo ser breve. Lucas capítulo 8, versículo 26. Os irmãos, abram sua Bíblia. A palavra do Senhor, irmãos, diz assim: então, rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Meus irmãos, aqui a palavra do Senhor diz que Jesus ele foi ao encontro deste homem, esse endemoniado de Gadara. A palavra do Senhor, irmãos, diz que antes de Jesus ir ao encontro deste homem, no capítulo de número 8, e versículo de número 22, a palavra do Senhor diz que Jesus enfrentou uma tempestade. E Jesus estava na companhia dos seus discípulos, e a Bíblia diz que veio uma grande tempestade, e Jesus ele deu uma ordem para os ventos, Jesus deu uma ordem para a tempestade, e os discípulos disseram o seguinte, um para o outro: quem é este, que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Quando acabou essa tempestade, a Bíblia diz, irmãos, que Jesus vai ao encontro deste homem. Jesus vai ao encontro de um endemoniado de Gadara, um homem que estava perdido pela sociedade, um homem que vivia dentro do cemitério, nos sepulcros, um homem que vivia longe da sociedade, longe da família. E eu vejo pela palavra do Senhor o que Jesus é capaz, irmãos, de fazer por nós. Ele repreende a tempestade para ir até um homem endemoniado que ninguém dava mais valor. Muitas coisas se levantam contra a gente. Muitas coisas se levantam contra você. Tempestade se levanta contra você para tentar impedir o seu milagre. Agora nós, irmãos, estamos nas mãos do Senhor. E Jesus está conosco. E Jesus está no nosso barco. Então surgem as tempestades no meio do caminho, mas Jesus ele tem um propósito na minha vida, tem um propósito na sua vida. Então não precisa você ficar preocupado com o vento. Você não precisa se preocupar com a tempestade. Você não precisa se preocupar em guerrear com as suas próprias forças. Você não precisa querer vencer uma guerra
com gritos, com a força do seu braço, com o seu conhecimento próprio. Deixa que a batalha, irmãos, Jesus resolve para você. Deixa que a guerra, Jesus guerreia por você. Deixa que dos seus inimigos Ele cuida. Deixa aqueles que se levantam, deixa que Ele cuida. Porque Jesus olhou para aquele homem, e Ele foi ao encontro daquele homem, e Jesus, Ele olha para você. Jesus, Ele olha para mim. Ele olha para nós nessa noite. E a palavra do Senhor, irmãos, aqui diz que no versículo 27, Lucas registrou o seguinte: Ele veio ao seu encontro. Ao seu encontro, um homem possesso de demônios. Jesus chega e aquele endemoniado vai até Jesus. Veja um exemplo do que caracteriza um estado de endemoniamento. Aquele homem estava endemoniado. Primeiro ponto: o homem estava assim havia muito tempo. Geralmente as pessoas que sofrem ou padecem de algum mal só procuram Jesus quando não há mais opções. Vivia sem roupas. Esse homem estava sem roupas. Note que andar nu ou seminu revela que há no mínimo uma condição de desequilíbrio moral e ético. Morava no cemitério, um lugar sinistro, opressivo, triste, inapropriado para habitar. Foi preso muitas vezes por conta de sua violência e frequente ameaça à vida das pessoas. 5. Possuía força sobre-humana. O texto diz que ele quebrava cadeias e correntes. Então, pessoas que manifestam algum tipo de paranormalidade, como adivinhação, operações espirituais, entortar garfos, ler mente das pessoas, ou realizar curas ou influência de espírito do além, podem, na verdade, estar sendo vítimas de demônios. Lucas diz que o homem era impelido, empurrado, obrigado pelos demônios para o deserto. O deserto é uma figura que apresenta o nada, a morte, pois lá não há vida, apenas desolação. Os espíritos sempre procuram afastar as pessoas da igreja, da palavra de Deus e finalmente de Jesus Cristo, que é a única saída e o socorro para o perdido. Essa pessoa vivia nu, sem roupa. Ele procurava viver dentro de um cemitério, isolado, no escuro, e não queria ver mais ninguém. Talvez era uma pessoa oprimida, triste, um homem que estava endemoniado. Agora, a Bíblia diz que esse homem tinha uma família. Ele não foi parar lá no cemitério de um dia para o outro. Alguma coisa aconteceu com ele. Alguma brecha foi aberta. Alguma coisa aconteceu de grave para que esse homem viesse estar endemoniado. E o demônio não chega de um dia para outro. Você não passa a estar endemoniado hoje e ontem não estava. O demônio, ele não tem pressa. O demônio, ele trabalha de uma forma sutil. Ele vai trabalhando, porque na verdade o demônio quer te pegar. E o demônio, ele quer te arrebentar com você. Então, coisas que antigamente era pecado, todo mundo falava, olha, é pecado, é errado. Passa-se os anos, tem coisas que hoje as pessoas falam, não é pecado. E a gente vê que é pecado. Então, o diabo, ele vai entrando de uma forma devagar. O diabo vai se infiltrando na vida da pessoa, na família, e aí você começa bebendo um copo, talvez de bebida alcoólica. Então você bebe um copo hoje, e a desculpa que todos dão é o seguinte: eu estou bebendo socialmente. E daqui a pouco você está bebendo 2 copos. E daqui a pouco você bebe uma garrafa. E você se acomoda com essa situação, porque você bebe hoje e não acontece nada com você. Porque as pessoas têm uma ideia que se você errar hoje, amanhã você está arrebentado. Olha, se você pecar, você vai morrer. E aí a pessoa peca e no outro dia ela não morre. Mas ela não percebe que ela está morrendo espiritualmente.
Ela não percebe que o demônio está entrando. E daqui a pouco, ela bebe 2 garrafas, 3, 4. E daqui a pouco não tem mais limite. Porque beber para você é normal. Aí quando a pessoa começa a entrar no mundo da bebida ou dos vícios, ele passa a não olhar mais para a família. Ele passa a não olhar mais para a família. A esposa passa a estar em segundo plano. Os filhos passam a estar em segundo plano. Ele perde o que é a motivação de trabalhar, de estudar. E a Bíblia diz que esse homem tinha família e de repente ele está no cemitério. Ele quer ficar isolado. Ele não quer ver ninguém mais. O cabelo cresce, a barba cresce, a unha cresce. Talvez esse rapaz estava totalmente sujo. E quantas vezes, irmãos, o demônio ele entra na vida da pessoa e essa pessoa começa a ficar triste, começa a ficar nos cantos, não quer ver ninguém. É uma depressão sem causa. Você não encontra um motivo para a pessoa estar deprimida. Ela fica isolada. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que esse homem precisava de uma libertação. Pessoas que manifestam algum tipo de... Lucas diz que o homem era impelido, empurrado, obrigado pelos demônios para o deserto. E o deserto, irmãos, é uma figura que representa o nada, a morte. Pois lá não há vida, apenas dissolução. Os espíritos sempre procuram afastar as pessoas da igreja. Afastar as pessoas da palavra de Deus. Afastar as pessoas do Senhor Jesus Cristo. A força compulsiva ou sem controle que alguém vier a manifestar é um indicativo de que os demônios estão presentes. Um exemplo de sentimento compulsivo sério é medo sem causa. Quantas pessoas sofrem de medo, pânico, tem medo de tudo, sem nenhuma causa. Vícios. Se você tem vícios na sua vida, você precisa ficar muito preocupado, porque é necessário que você tenha um encontro com Deus. Meu irmão, eu ouvi aqui agora de pouco o Fábio dizer que ele fumou muitos anos e o Senhor libertou você do vício do cigarro. Mas por que a Bíblia está escrito que fumar é pecado? Não está escrito. Quando você compra um celular, eu achei muito interessante essa passagem, essa forma que o Gabriel pregou uma vez aqui. Quando você compra um celular, você, quando lê o manual de instrução, como usar o celular, não está escrito lá que você não pode jogar esse celular no chão, com força. Mas você joga o seu celular com força no chão? Você não joga. Por quê? Porque você sabe que vai quebrar o seu celular. Então por que fumar é pecado? Porque faz mal para a saúde. E a Bíblia diz que o meu corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Então se eu estiver fazendo mal para o meu corpo, obviamente eu estou pecando. Mas fumar, como outros vícios, é pecado também. Então se você tem um vício, por exemplo, de Coca-Cola, eu gosto de Coca-Cola, irmão. Você está repreendendo o nome de Jesus. Eu gosto de Coca-Cola. O que faz mal para você é pecado. Eu quero ir rápido nessa palavra, irmãos, porque eu quero orar hoje, nessa noite. E nós vamos repreender todo o demônio que oprime as pessoas aqui nessa noite. Agora, quem acha que Coca-Cola não toma, irmãos. Agora, eu acho que quem inventou Coca-Cola estava inspirado. A força. Um exemplo de sentimento compulsivo seria isso: medo sem causa, vícios, vontade incontrolada, tristeza súbita e intensa, ou depressão sem causa, desejo de matar ou morrer, ou até mesmo de proferir palavrões. Então, se você tem essa mania de falar palavrões no trânsito, você precisa tomar um cuidado muito sério, que você pode estar sendo influenciado pelo demônio, por inimigo. Porque
o meu palavrear, ele deve ser santo. Ao ser coagido falar, o demônio-chefe se revelou que havia um total de 6.000 demônios, uma legião, ele disse, presente no homem. Isto demonstra que é necessário muitos demônios para controlar totalmente uma pessoa. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Nos revela, irmãos, a incompatibilidade absoluta que há entre Deus e Satanás. Basicamente, os trabalhos dos demônios são opor-se a Deus e a seus planos, escravizar, matar, separar, oprimir, humilhar, destruir a paz, destruir a saúde, a felicidade das pessoas, do ser humano. Sobre isso, Jesus já tinha advertido em João, capítulo 10, versículo 10. E olha, irmãos, aqui o que eu vou finalizar essa palavra. Quando Jesus entrou na vida desse homem, olha o que aconteceu. No versículo 29 de Lucas, lemos: Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse. A libertação operada por Cristo é autêntica. Sua voz de comando jamais volta vazia. Ele mesmo já tinha dito que passará os céus e a terra, porém minhas palavras não passarão. Quando a libertação se processou no homem de Gadara, o resultado foi impressionante. A obra de Deus é sempre perfeita. Estou indo para o final. Observe as mudanças efetuadas. Primeiro, emocionalmente, aquele homem teve uma transformação na sua área emocional. Agora o homem já demonstra tranquilidade. Aqui no versículo 35 já começa a mostrar a transformação daquele homem, porque Jesus chegou e repreendeu os demônios. Note que quando os demônios vão embora, o que acontece? Primeiro ponto, emocionalmente. Agora o homem já demonstra tranquilidade. Assentando aos pés de Jesus, no versículo 35. Segundo, corporalmente, está vestido e limpo. Jesus, nesta noite, Ele quer colocar vestes novas na sua vida. Vestes novas, irmãos, vestes espirituais na sua vida. Pois quando Jesus entra em nossa vida, Ele realmente nos devolve a dignidade e a honradez que tínhamos perdido em razão do pecado. Esse homem tem uma transformação mentalmente. Lucas declara que agora o homem estava de posse de seu perfeito juízo. Deus devolve para aquele homem o raciocínio. Como resposta à bênção de Deus, precisamos no mínimo demonstrar gratidão. E foi isso mesmo que fez o homem em foco, por meio dos seguintes fatos. Ele rogou permissão a Jesus para segui-lo, talvez porque sentisse pavor de voltar à vida anterior. Ele depois demonstra obediência à ordem de Cristo para que testemunhasse aos seus parentes, que obviamente conheciam seu antigo estado. O testemunho serve para despertar a fé em Cristo e se presta também como valioso instrumento de salvação para toda a família, pois a nossa vida transformada revela ser melhor forma de evangelização. Culto de missões. Eu li essa palavra aqui, irmãos, sobre esse endemoniado de Gadara, esse homem que estava dentro de um cemitério, detonado, acabado, vivia nu, sujo, sem esperança. Jesus enfrenta uma tempestade, vai até ele vem ao encontro de Jesus repreende os demônios e há uma transformação na vida desse homem. Ele pede permissão para Jesus Cristo, ele vai até a sua família e a sua família vê mudança nele, e aí ele prega o evangelho para toda a sua família, por causa da mudança que houve nele. Então nós devemos sair daqui nesta noite, em nome de Jesus, com um pensamento: a minha vida é uma Bíblia ambulante. A minha vida é uma Bíblia. As pessoas não vão comprar uma Bíblia para ler. As pessoas não querem mais vir às igrejas. Ocorreu e está acontecendo muitos escândalos. É você que vai trazer as pessoas para dentro da igreja, através da sua vida, através do seu testemunho. Então nós vamos fazer uma oração aqui. E agora eu vou pedir para a liderança da igreja, para os diáconos, para as diaconisas, para os pastores, para os presbíteros. Nós agora vamos fazer aqui, nós vamos ficar nos corredores, pastores aqui em cima, nos corredores,
E nós vamos levantar as nossas mãos. E nós vamos repreender todo tipo de demônio. E nós vamos pedir para o Senhor Jesus nessa noite, irmão, se houver alguém aqui oprimido, se houver alguém nessa noite que precisa de uma libertação, o Senhor vai libertar. E eu vou pedir para que Deus faça, irmãos, uma transformação poderosa na sua vida. Se você já é cheio, você vai ser mais cheio ainda. Se você precisa de um milagre, o Senhor vai realizar um milagre nessa noite na sua vida. Se você precisa de uma libertação, o Senhor vai fazer uma libertação na sua vida. Porque a sua vida vai ser uma pregação aonde você for. Você vai trabalhar amanhã. E os companheiros de trabalho vão ver uma diferença na sua vida. Eu vou pedir agora para os pastores, os presbíteros se levantem. Os diáconos, diaconisas, todos se levantem. Façam agora, vamos rodear a igreja. Os líderes de departamentos, por favor, vamos agora fazer um círculo em toda a igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você quer parar de beber, você vai conseguir hoje. Se você faz algo no oculto, onde ninguém vê, só você sabe o que está acontecendo com você. Nós vamos fazer uma oração aqui agora. E esse jugo vai cair por terra em nome de Jesus. Vamos nos juntar? Amém? Agora a igreja, vamos ficar em pé. É uma oração agora, irmãos, uma oração de libertação. Uma oração de libertação. Espírito imundo que provoca o lesbianismo. Espírito imundo que provoca o homossexualismo. Espírito imundo que provoca a separação de casais. Espírito imundo que provoca o homem ficar viciado na bebida, no cigarro, na droga, na pornografia. Espírito imundo que provoca a mentira, que provoca a divisão. Espírito imundo que provoca a fornicação. Espírito imundo que provoca o pecado, que provoca a divisão, que provoca a fofoca, que provoca a destruição, que provoca o nervosismo, que provoca a enfermidade. Espírito imundo, eu repreendo você agora em nome do Senhor Jesus. Repreendo a enfermidade. Repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Seja da onde for que você veio. Se você está oprimindo, essa vida, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Pega a sua bagagem, pega e se retira, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome